Olá, meu nome é Jennifer Silva Oliveira, eu sou aluna da Estácio, estou estudando o primeiro semestre de Pedagogia, EAD, e estou aqui para apresentar para vocês o meu PCC, que tem como tema a relação entre a educação inclusiva e o direito de aprender. E o que esse tema ele nos leva a refletir? Que uma coisa acaba não estando ligada à outra, mesmo devendo estar. Como assim, Jennifer? Por exemplo, Vygotsky, por exemplo, diz que todos os seres humanos são capazes de aprender, mas que é necessário nós adaptarmos a nossa forma de ensino. Então, aqui ele está dizendo que todos têm o direito de aprender, todos são capazes de aprender, mas, porém, nós temos que adaptar a nossa forma de ensino, porque existem várias pessoas com diferentes tipos de necessidades especiais. Então, nós temos que adaptar a forma com que o ensino chegará até essa pessoa. Porém, ele deve chegar, ele tem que chegar. O direito à educação, ela é para todos. De acordo com a legislação, a educação é um dever do Estado e da família e um direito do cidadão. Então, todos nós, enquanto cidadãos, temos o direito à educação. Então, esse direito à educação, ele deve estar incluso, ele deve estar ligado a uma educação inclusiva. Então, nós temos que o que isso nos leva a refletir? Que nas escolas públicas ou particulares que seja, nós devemos ter uma educação inclusiva, onde nós não iremos, por exemplo, separar a pessoa com algum tipo de necessidade das outras pessoas que não possuem nenhum tipo de necessidade, porque isso não é uma atitude de inclusão. Nós estamos excluindo a pessoa e nós não sabemos como esse aluno irá se portar, o que isso causará nesse aluno psicologicamente. E muitos alunos deixam de estudar porque não há, por exemplo, um profissional adequado na escola para que possa levar o ensino até essa pessoa, até esse aluno. Então, o que esse assunto abrange muito é que não estão ligados, porém deveriam estar. O direito à educação deve estar ligado a uma educação inclusiva. Porque, por exemplo, falar sobre ações relevantes para a criação de projetos educativos visando a inclusão escolar é um pouco complexo. Porém, como a gente não costuma ver a maioria desses projetos que eu vou citar aqui, a gente consegue pensar em algumas coisas bem óbvias, como, por exemplo, profissionais especializados em educação especial, alguém para auxiliar na sala de aula o professor. Em alguns casos, isso ocorre, em alguns casos, nós vemos alunos com outro professor de apoio, para que possa ajudá-lo, né, com as suas necessidades, com a comunicação e tudo mais. Porém, no caso de alunos com deficiência auditiva, por exemplo, nós temos muitas pessoas que possuem deficiência auditiva e eu acho que durante a formação do professor, na faculdade mesmo, deveria existir um curso, as faculdades deveriam fornecer um curso de Libras, né, para que os professores possam se formar, para que os professores possam concluir a faculdade já tendo conhecimento, pelo menos básico, da linguagem de sinais, para que não haja uma necessidade de uma outra pessoa para que professor e aluno possam se comunicar, sabe? E uma outra coisa que também é um pouco óbvia é a adaptação de banheiros para deficientes, né, que necessitam do uso da cadeira de rodas, de muletas e etc. Rampas de acesso na escola, que é o que nós costumamos ver mais nos lugares. Nas escolas possuem rampas de acesso. Hoje em dia, a maioria das escolas possuem essa rampa de acesso. E a adaptação de painéis. Como assim? A adaptação de painéis onde tem alguma informação, onde tem algum informativo, sabe? Por exemplo, banheiro, cantina ou o que for que estiver escrito num informativo para que os alunos possam ver, possam ler, que seja algo importante, ter também um mesmo informativo, uma mesma placa com escrito em braille para os alunos com deficiências visuais, sabe?
é algo que eu pensei que poderia facilitar o acesso e a inclusão desse tipo de aluno na escola, para que ele não se sinta excluído, para que ele não se sinta perdido e jogado no meio da escola, sabe? E a integração de aula de Libras para todos os alunos. Eu acho que na formação do aluno, durante o fundamental, durante o médio, deveria ser obrigatório a matéria de Libras, pelo menos a de Libras, para que o aluno com deficiência auditiva ele não se sinta excluído, ele não se sinta sem amigos, para que ele consiga ter um aprendizado maior, podendo dividir com o seu colega alguma informação, podendo compartilhar um pensamento, conversar sobre a matéria com outros alunos, porque a maioria dos alunos não tendo conhecimento sobre Libras, sobre linguagem de sinais, fica difícil, e aí a comunicação entre a pessoa com deficiência auditiva se limita somente ao professor de apoio, entende? E aí isso limita muito a integração desse aluno na sociedade, no ambiente escolar. E um apoio psicológico com profissionais para os alunos que possuem depressão, ansiedade, TDAH, que são problemas psicológicos que necessitam de uma atenção maior. Então, um apoio psicológico da escola ajudaria, auxiliaria o aprendizado desses alunos, facilitaria com que esses alunos tivessem interesse pela educação, tivessem interesse pela forma como é ensinado, que eles tivessem interesse em participar das atividades, porque são problemas que devem ser levados a sério, são necessidades de alunos, a depressão, a ansiedade, o TDAH. Então, o acompanhamento de um profissional, de um psicólogo nas escolas seria de grande ajuda também. E eu acho que seria válido também a organização de um projeto durante todo o trimestre, sabe? Com os alunos, no caso do ensino fundamental, com os alunos do 6º ao 8º ano, que já são maiores, já entendem melhor as coisas, já conseguem fazer algo com uma maior perfeição, com um maior empenho. E o que seria feito nesse trabalho? Seria um trabalho que duraria o trimestre inteiro, como eu disse, e durante todo esse processo eles iriam visitar outras escolas para poder observar a questão de rampa de acesso, a questão de banheiro, a questão de quantidade de alunos que possuem necessidades especiais nessa outra escola. E após essa pesquisa que eles fariam em outras escolas e na própria escola, eles iriam montar um planejamento, montar um plano com essas informações para que possam compartilhar numa apresentação final para os pedagogos, professores e até mesmo para os outros alunos. E eles também iriam estudar durante todo esse processo a linguagem de sinais, que seria também avaliado nessa apresentação final. Então, não é que eles vão sair de lá falantes, eles vão sair desse projeto já sabendo tudo de Libras, mas um conhecimento básico eles vão ter ao final desse trimestre. Quando eles estiverem apresentando esse trabalho, nós veremos uma evolução com esses alunos e eles terão essa informação, terão esse conteúdo a mais no processo de educação, no processo de aprendizagem deles. E eles também iriam pensar, eles também iriam montar alguma, como posso dizer, alguma intervenção, alguma solução para integrar esses alunos com deficiência na própria escola e apresentar aos adultos responsáveis, aos outros alunos, para que, por exemplo, tem tal pessoa que tem deficiência e ele usa cadeira de roda. Então, em tal lugar é necessário uma rampa de acesso. Poderia fazer dessa forma, poderia fazer de tal forma. Ou, sei lá, a questão da plaquinha com escrita em braille também, eles poderiam apresentar. A questão da integração da aula de Libras para todos os alunos, para que uma comunicação aconteça com esses alunos com deficiência auditiva. Então, eles pensariam em todos esses processos. Eles pensariam numa intervenção para o problema, eles fariam pesquisas para saber se as escolas estão trabalhando na questão da inclusão, na própria escola e em outras escolas. Eles iriam estar aprendendo
mais sobre a linguagem de sinais, eles iriam estar abrindo um novo olhar para as pessoas com deficiência, com necessidades especiais, e talvez até conheceriam pessoas que eles nem sabiam que tinham na escola, que possuem algum tipo de necessidade, algum tipo de deficiência. E isso aproximaria os alunos, facilitaria a comunicação e incluiria esses alunos que iriam se sentir vistos. E se a escola gostar de alguma ideia e colocar em prática, eles também teriam um acesso maior à educação, uma facilidade maior à educação. E é esse o meu trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado. E como eu disse no início, a educação ela é um direito de todos. Porém, nós não vemos uma inclusão social, nós não vemos uma inclusão escolar, para que essa frase, para que esse direito a todos da educação chegue a todo mundo, sabe? Porque nós somos uma população muito grande e nós vemos poucas escolas fazendo o mínimo para esse tipo de inclusão. E é isso. Obrigada.